Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Você é abençoado por Deus por estar desfrutando de um ano novo. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir, construir e avançar. Você é membro do povo eleito, a Igreja de Jesus, escolhido para ser morada da presença do Espírito Santo. E é por isso que você não precisa trabalhar sozinho, na busca pelo inédito, na construção de um sonho, pois não vale a pena se o Senhor não for o fundamento dele. O Espírito Santo nos convida a sonhar os sonhos de Deus e realizar os seus propósitos na Terra. Em 2026, no ano do Espírito Santo. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Construa seu novo... Muito bem, meus amados. No ano do Espírito Santo, vamos começar assim, construindo nosso novo ano com o Espírito Santo. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Então diga aí para quem está ao seu lado, construa seu novo ano com o Espírito Santo, Tavinha. Construa seu novo ano com o Espírito Santo, Mateus. Construa seu novo ano com o Espírito Santo, querido irmão José Valdeci, já aprendi, dona Madalena. Construa seu novo ano com o Espírito Santo, Felipe. Já falou para a Patrícia? Construa seu novo ano com o Espírito Santo. E nós queremos, em 5 mensagens, desde hoje, compartilharmos com você como é que, afinal de contas, nós vamos fazer isso. Então, a primeira expressão disso, sonhe, diga assim, eu vou sonhar. Você sabe que o sonho não é um ato assim de uma fantasia vazia. Mas o sonho, na verdade, tem a ver com uma expressão de esperança, que sabe quem planta no nosso coração? O Eterno. Ele planta no nosso coração uma expressão de esperança. Então, quando nós estamos caminhando, como nós caminhamos, eu e você, em Jesus Cristo, e nós estamos em Jesus Cristo, já declaramos isso hoje aqui, o que é que o Espírito Santo, o que ele faz comigo e com você? Não é? Nessa caminhada cristã, nós vamos fazer o seguinte, entender que sonhar, quantos estão comigo ainda? Sonhar é permitir que o Espírito Santo nos conduza a olhar para o futuro na perspectiva de Deus. Olha que coisa boa. Deus já conhece o futuro, sim ou não? Não só conhece, como Deus já está lá esperando a gente. Então, nada melhor do que Ele, para que nós possamos sonhar, permitindo que Ele nos conduza nessa direção. Essa direção é certeira, porque é a direção para a qual Deus nos conduz e é para lá que nós devemos orar. Quantos vão sonhar com o Espírito Santo desde agora? Quantos vão sonhar? Você tem um caderno para você anotar os seus sonhos no início deste 2026? Quantos têm agendas? Quantos têm cadernos? Pastor, já passou esse tempo, eu uso mesmo é bloco de notas, mas você já usou? Você já anotou? Se não, compra um caderno. Não vai fazer mal. E anote. Coloque diante de Deus aquilo que já aconteceu no seu coração, mas especialmente abra-se para ouvir, irmã Vera do Ulisses, aquilo que Deus quer plantar no seu coração, porque afinal de contas, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós sempre vamos encontrar o Senhor usando sonhos, visões, promessas, muitas delas, para direcionar os seus filhos. Que bom que nós temos um pai que se ocupa da gente, um pai que se preocupa com a gente, um pai que aponta o melhor caminho para a gente. Quantos creem que Deus fala? Deus fala, e é por esse motivo que quando o Espírito Santo age, e Ele quer agir, não só quer, como Ele vai agir. Diga assim, em 2026, Ele vai agir na minha vida, como nunca antes Ele agiu. Como nunca antes, e não precisa ser uma palavra de efeito, isso tem que ser um projeto de vida, porque é uma questão de fé. É dizer, Espírito Santo, mais do que qualquer em outro momento da minha vida, age na minha vida em 2026. Faz isso desde agora. Quantos estão abertos para o agora de Deus? Para que o amanhã seja construído no poder do Espírito Santo. Então, são sonhos que não nascem apenas
no coração da gente, mas na comunhão que a gente tem com Ele. É um tempo de uma chamada para uma nova comunhão, para um novo relacionamento. Talvez você esteja começando o ano com alguns desafios, com algumas preocupações. Nós temos aqui pelo menos 2 irmãs por quem nós vamos orar, que vão passar por procedimentos nessa semana. Procedimentos. Isso sempre traz uma preocupação no nosso coração. Mas quem é que já está cuidando dessas vidas? Quem é que está cuidando? Quem é que já está colocando a mão no corpo clínico? Quem é que já está preparando tudo em favor dessas nossas queridas? Quem? O Senhor. O Senhor, vamos confiar, elas estão me escutando aqui. Confiem no Senhor, porque tudo o Senhor já está operando em seu favor, já está trabalhando, já está direcionando. E desta maneira, portanto, nós vamos entender que há uma diferença entre os sonhos que são pessoais e os sonhos que são gerados no Espírito Santo. Não há nenhum problema em sonhar. Não há nenhum problema em nós estabelecermos assim algumas coisas que são nossas. Agora, preste atenção. Aquilo que normalmente é muito meu, aquilo que normalmente é muito seu, quantos estão comigo ainda? Aquilo que normalmente é muito nosso, é uma busca de controle, reconhecimento e segurança própria. Tem uns alvos que são sonhos que nós estabelecemos, porque nós queremos controlar a vida, nós queremos controlar as circunstâncias, nós queremos ter um senso de segurança. Quem é que não prefere sentir-se seguro de muitas maneiras? É por isso que nós corremos atrás de muita coisa que tenha a capacidade de gerar recursos para nós estarmos seguros. Eu estou bem, estou garantido na minha vida. Todos nós temos as nossas estruturas de segurança. Todos nós nos organizamos assim. E não há nada de errado nesta previdência. Mas o que nós estamos querendo perceber hoje, sem dizer que muitos buscam nos seus sonhos apenas um ideal de reconhecimento pessoal, porque nós precisamos, e de alguma forma nós vamos projetar algumas coisas que nos deem visibilidade àquela que nós queremos, mas quando nós sonhamos com o Espírito Santo, esses sonhos do Espírito Santo na nossa vida, primeiro, querem trazer e produzir e promover em mim e em você uma coisa que só Deus pode dar, que se chama paz. Quantos querem a paz de Deus na sua vida? Nenhuma estrutura que você tenha será capaz de te dar a paz que só Deus tem. Mas se você estiver aberto para os sonhos de Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente e o seu coração. Abra suas mãos assim, receba desde já a paz do Senhor, que vai invadir a sua vida, que vai ajudar você, porque você está aberto a sonhar os sonhos de Deus, construindo isso com o Espírito Santo. É a nossa declaração de fé também para esta manhã, no nome de Jesus. Mas sonhar os sonhos de Deus vai promover e produzir em mim e em você obediência, e ao final de contas vai glorificar o nome do Senhor. As nossas vidas devem, portanto, ser um ambiente em que aquilo que a gente constrói, o nosso novo ano, o nosso futuro, construído com o Espírito Santo, para que aquilo que vai acontecer em nós e através de nós, sonhos que o Espírito Santo vai plantando, faça em primeiro lugar com que nós estejamos submetidos aos planos e à vontade do Senhor. Diga assim, submissão a Deus. Deve ser um dos nossos alvos quando nós dizemos, eu vou construir o meu novo ano com o Espírito Santo. Eu quero sonhar com o Espírito Santo. Então eu já disse e repito, não é proibido estabelecermos alvos pessoais, mas nós devemos ter a coragem de perguntar, é a vontade do Senhor para a minha vida? Para que o Senhor tenha espaço, irmão Alexandre, para que o Senhor tenha espaço de vir purificar as minhas intenções, purificar as minhas motivações, ajustar isso, às vezes precisa de ajuste. E é tão bom saber que o nosso Deus, por seu Espírito, quer ajustar as coisas nas nossas vidas, para que ao final, sabe o que aconteça? Nós possamos amadurecer, ao ponto de podermos desfrutar daquilo que será
o que o Senhor vai trazer à existência. Abra suas mãos mais uma vez. Senhor, começa a encher o coração do teu povo. Começa a encher o coração da tua gente de projetos teus, leva-os a sonhar com aquilo que é do Senhor e que passa pela vida deles e passa pela vida deles no cotidiano, na vida comum, desde casa, na paternidade, na maternidade, nos estudos, nos cursos, nas pós-graduações, no trabalho, naquilo que eles anseiam desenvolver este ano, naquilo que, ó Deus, eles estão colocando e consagrando ao Senhor. Estabelece este sonho, Senhor, e que haja, portanto, ó Deus, uma nova iniciativa de obediência, uma nova atitude de submissão, e que eles possam confiar no Senhor e amadurecer ao final do processo para a glória de Jesus, nosso amado Deus. Em segundo lugar também, os sonhos, eles carregam um propósito, diga assim, propósito. Sabe que os sonhos que Deus dá para a gente têm propósitos que são maiores do que a gente enxerga. José sonhou o menino, mas quem diria que os propósitos de Deus seriam tão grandes na vida daquele menino que sonhou? Tinha um propósito maior que ele não alcançava. Quando Deus te der um sonho, sempre fique na expectativa. O que será que Deus está aprontando? Como é que Deus está conspirando? Isto para o que Deus está me chamando. No que é que será que vai dar isso daí? E José, ele foi acessando aos poucos aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Ainda adolescente, sacado da sua casa, depois já mais maduro, ele vai poder declarar que o Senhor tinha um propósito maior, que era o de preservar todo um povo, a nação de Israel, para que ela pudesse continuar e no tempo de todos nós, dar espaço para que Jesus nascesse dessa nação. Isso é maravilhoso. Você que está lendo a Bíblia, não é? Logo, logo vai chegar o momento de você ler entre os capítulos 37 e até os capítulos 50. Diga assim, do 37 ao 50. Lá do livro do Gênesis tem a história riquíssima e maravilhosa de José do Egito. Vá para lá, vai chegar esse momento. Aliás, hoje pela manhã, no devocional que nós estamos lendo juntos como igreja, quantos estão lendo juntos o devocional? Muito bem, aquelas famílias que ainda não retiraram o seu devocional, nós temos um para a sua família, a Lili depois vai fazer a gentileza de acolher você na secretaria, você pode retirar o seu. E eu espero que aqui nós estejamos juntos fazendo os nossos devocionais, os maridos, as esposas, os pais com os filhos, não é verdade? Lá em casa eu com a Lu temos um time e o Vinícius tem outro, mas todos estamos fazendo. E eu espero que você esteja nisso também. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrando estes propósitos que nunca são individuais, nunca é sobre mim, é sempre sobre nós. Olha que coisa mais boa, como a nossa vida não é apequenada, porque quando eu quero viver os propósitos de Deus que passam pela minha vida, eu me torno um instrumento de bênção na vida de todo mundo. Quantos querem abençoar todo mundo? Quantos querem abençoar todo mundo? Todo mundo. Você quer ser um instrumento de Deus em favor das nações. Das nações. Quantos têm coragem de dizer em favor das nações? É desde dentro de casa, em favor das nações, gente. É assim que nós devemos fazer. Eu acabei de mencionar aqui para vocês, né, a questão da Venezuela. Não sei se você sabe, mas como igreja também, nós acabamos de fazer um apoio para que uma missionária da Venezuela venha para ser treinada na edição São Paulo da EMA, para que a EMA seja implantada lá na Venezuela. E agora, deflagrada essa situação, eu não sei se ela vai conseguir viajar, vamos orar por isso agora? Feche os seus olhos. Deus nosso Pai, nós nos unimos a toda intercessão que o teu povo e a tua igreja está fazendo pelo povo venezuelano.
O Senhor conhece cada detalhe de tudo o que está acontecendo, e o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma maneira de operar e aproveitar tudo o que está ocorrendo, para que a Venezuela ela possa experimentar um grande avivamento da parte do Senhor, para que eles sejam livres de verdade. Mas quando nós dizemos isso, sejam libertos do poder do pecado, sejam libertos do poder das trevas, e possam confessar que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, para que neles e através deles o Senhor realize os teus propósitos eternos. Cuida dessa querida irmã missionária que virá, ó Deus, prepara tudo para que ela não tenha embaraços, mas para que ela possa vir e ser treinada, para que os propósitos do Senhor, também que passam pela escola de missões com adolescentes, sejam implementados na nação venezuelana, onde a igreja do Nazareno segue firme, segue constante. Nós temos ali uma juventude preciosa, nós temos ali famílias queridas da igreja do Nazareno na Venezuela, e nós te agradecemos e cremos que também a nossa intercessão faz diferença, e que o Senhor está abençoando aquele povo, liberando uma palavra de vitória, e nós veremos a tua glória naquela nação. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Submissão, propósito, diga assim, processos. Você sabe que também é muito importante nós entendermos que os sonhos que nós construímos com o Espírito Santo passam por processos. Tudo é processual. Tudo é processual. Por isso é que são 5 mensagens e não uma. Por isso que quando a gente faz um jejum, a gente estabelece alguns dias, porque tudo na nossa vida é processual. Por isso que a gente repete de muitas maneiras as coisas que nós aprendemos com Deus, porque Deus nos fez para aprender através da repetição. É assim que é o processo de aprendizagem e de assimilação de tudo. Então, tudo é processual. Então, antes da realização das coisas que nós anelamos, das coisas que nós desejamos, das coisas com as quais o Senhor nos faz sonhar, tem todo um processo que passa pelo amadurecimento, porque Deus espera de mim e de você. Quantos estão comigo ainda? Deus espera fidelidade nas pequenas coisas. Então, nunca despreze, como está escrito, os pequenos começos. Quantos dizem assim, eu estou começando algo ainda pequeno na minha vida? Levante a sua mão. Não despreze os pequenos começos. Creia! Creia! Semeie diante de Deus a sua oração. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso especialmente. Hoje é tempo de sonhar. Hoje é tempo de a gente se abrir para os sonhos de Deus. Hoje é tempo da gente olhar para 2026 colocando as lentes que o Senhor... Pega aí na mão os óculos que Deus está dando. Agora coloca aí profeticamente, coloca as... Nossa, olha aí, já mudou. Já estou enxergando diferente, porque o meu coração está disposto a ouvir a voz de Deus. Então, ao começarmos um novo ano, nós somos convidados a colocar os nossos sonhos diante do Espírito Santo e a perguntarmos para o Senhor, Senhor, o que é que o teu Espírito deseja gerar em mim nesse tempo? Pergunte para ele agora, Senhor, o que é que o teu Espírito quer gerar em mim? Quer gerar em mim. Não sei se você está preocupado com uma questão lá na sua família, como pai, como mãe que você é. Se você está preocupado com uma questão da sua saúde, não uma coisa que você está enfrentando, ou que alguém da sua família está enfrentando. Não sei se você carrega hoje, entra este ano de 2026, carregando uma preocupação profissional, uma situação financeira delicada. Seja qual for o cenário da sua vida, o Senhor, por seu Espírito, vai ajudar você. Quantos creem nisso? Vai ajudar você. Então, Senhor, o que é que, no meio disso que eu estou passando, o Senhor quer gerar em mim? Olha que coisa boa. O que é que o Senhor quer gerar em mim? O que é que o Senhor quer gerar em mim nesse tempo? Quais são os sonhos que precisam ser restaurados? Tem coisa para ser restaurada na sua vida que você já abandonou lá atrás? Coisas que ficaram adormecidas. Olha aí, é tempo de restaurar, é tempo de despertar. O Espírito Santo quer fazer isso. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Olha, uma coisa assim que me deixou alegre já no começo da celebração, né? De ouvir o meu filho falando assim, né? Que entrava o ano sempre esperando o pior para não se frustrar.
E como nós oramos em casa, dizemos assim: Senhor, coloca no coração dos nossos filhos um espírito novo. E quando ele fala que o Senhor tem feito isso na minha vida, como pai a gente se alegra. Tenho certeza que a Lu lá em casa está assim também. E nós seguimos orando por ele, pela Laís, pelo Vinícius, e a gente segue orando, sempre esperando o melhor de Deus, sempre esperando o novo de Deus, sempre esperando e sonhando com Deus. O que eu, como pai, posso sonhar de melhor para a vida dos meus filhos? De vê-los servindo com tudo que Deus colocou na vida deles e declarando que Jesus é o Senhor. Seja lá o que for o caminho profissional que eles tenham, mas que eles sejam servos de Deus em tudo que for expressão da vida deles. Mas é uma construção, é processual, não é sem choro, não é sem dor, mas não é nunca sem oração. E, primeiramente, nunca é sem confiança. Primeiro vem o sonho, depois vem a realização. Quantos creem nisso? Quantos estão sonhando, portanto, hoje pela manhã? Sonhe, 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 sonhe. E aí então vem um texto precioso. Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que reverbera Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas podemos colocar Joel 2, 28. Vamos para ele. Vamos para o tempo original da profecia. Pronto. Vamos ler juntos? Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Diga assim, sobre todo mundo. Todo mundo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão e os jovens terão. Pronto. Os velhos sonharão. Os velhos terão. Mas todo mundo vai receber o derramar do Espírito, sim ou não? Sim ou não? Sabe qual que era o momento da nação? Era um momento de crise. Era um momento de escassez de muitas maneiras. Mas sabe o que o Senhor vem para falar para o seu povo? Não importa o tamanho da desgraça, eu sou Deus. E quando eu venho, eu derramo. E sabe o que eu faço? Eu derramo o meu espírito para fazer novas todas as coisas. E quando ele coloca ali, e depois o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, também vai mencionar. Ele vai mencionar os filhos, ele vai mencionar os jovens, ele vai mencionar os servos e as servas. Vai dizer assim, é para todo mundo que é gente neste mundo. E vai mencionar os velhos. Sabe o que ele está falando? É que essa coisa de Deus para a vida da gente aqui na terra é intergeracional. Diga assim, intergeracional. Intergeracional quer dizer, o que Deus tem não vê raça, o que Deus tem não vê idioma, o que Deus tem não vê idade. Enquanto tem vida, tem poder de Deus para a vida da gente. Enquanto tem vida, tem manifestação do Espírito Santo para a vida da gente. Então não há pequeno, o que Deus está dizendo é muito grande. E ainda passa por você. Não importa quantos anos você tem, não importa tudo que já deu errado na sua vida, o Senhor está dizendo, eu vou derramar. Eu vou derramar, eu vou fazer e eu vou empoderar. Então, em nome de Jesus, sonhe. 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 Veja bem, você não saiu da sua casa para chegar aqui carregando isso que você está trazendo na sua bagagem hoje, porque você já não sabe mais o que fazer. Olha aí, o Espírito de Deus é Espírito de sabedoria. O Espírito de Deus é aquele que tem providência em favor do coração daquele que a gente não controla. Quantos tem pessoas na sua família, não precisa levantar a mão, que você não tem controle nenhum sobre eles? Todos nós aqui. Mas Deus sabe o caminho do coração de cada um. Deus sabe o caminho do coração de cada um. Então a sua parte é se posicionar sonhando os sonhos do Espírito Santo e crendo que Ele vai conduzir você. Porque sonhar com o Espírito Santo não é sonhar mais alto, é sonhar profundo. É sonhar profundo. Vai nas profundezas das águas que não são pelo calcanhar, elas vão. Você precisa mergulhar nessas águas. Você precisa mergulhar nessas águas. Tem um vídeo de uma menina aqui para ajudar a gente a pensar essas coisas. Ela está vivendo esse processo. Vamos ouvi-la. Graça e paz, igreja. Gostaria de deixar um versículo e um breve testemunho para você. A palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Quando eu penso no cenário em que esse versículo foi escrito,
Eu penso num cenário que talvez o povo estivesse se sentindo esquecido por estar exilado, né? É um cenário complexo que Deus permitiu para que o povo pudesse voltar o coração para Deus. Mas, apesar deles estarem em um tempo de tratamento de Deus, Deus faz questão de declarar para eles que Ele é que sabia o que Ele tinha de planos para eles, planos de esperança e de um futuro. Isso para mim deixa bem claro que Deus tinha sonhos para o seu povo. E da mesma forma que Deus tinha sonhos para o seu povo, Deus tem sonhos para nós. E eu pude experimentar um pouquinho disso com Deus no ano de 2025. Haviam sonhos que eu carregava no coração, alguns por vezes até mesmo já estavam enterrados por eu achar que não estavam alinhados com o propósito de Deus para minha vida. E num tempo em que eu estava buscando de Deus qual era o propósito de Deus para mim, em meio a tantas turbulências, Deus, Ele me enviou uma palavra para o meu coração. E o Espírito Santo, Ele falou comigo, né? Ele me disse: filha, vai atrás dos seus sonhos, que do teu propósito eu estou cuidando. Eu entendi que Deus estava cuidando de todas as áreas da minha vida naquele momento e que Ele estava me dando uma direção bem exata. Vai atrás daquilo que é o sonho do seu coração. E assim eu fiz, né? Eu fui em busca daquilo que era o meu sonho do meu coração, entendendo que o meu sonho não estava desalinhado, mas ele estava alinhado ao propósito que Deus tinha e tem para mim. E eu fui atrás desse sonho, eu dei os passos que eram necessários. E uma coisa muito importante de eu pontuar é que quando Deus falou isso comigo, eu achei que Deus estava falando de uma única situação. Eu carregava 2 sonhos muito específicos no meu coração e eu acreditava que Deus estava falando somente de uma situação. E ao final de todas as coisas, eu pude perceber que até o sonho em que eu já não estava mais pensando, já estava enterrado no meu coração há 10 anos, até esse sonho Deus desenterrou e fez com que ele se tornasse realidade. Então eu gostaria de deixar para você essa palavra. Deus, Ele sabe que pensamentos Ele tem a seu respeito. E são pensamentos de um futuro e de uma esperança. Eu quero te convidar a voltar a sonhar, a desenterrar os sonhos do seu coração, mas não para colocá-los em prática, mas para colocá-los no altar do Senhor. E deixar que Deus os lapide, que Deus os alinhe, que Deus faça com que esses sonhos se tornem aquilo que é a vontade dele para a sua vida, conforme for a vontade dele para a sua vida. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo com Deus é que não são os nossos sonhos que movem o céu, são os sonhos dele que nos movem. Talvez aquele sonho que está no seu coração já é uma faísca do que é o sonho de Deus para você. Então, que neste ano de 2026, você possa abrir o seu coração, você possa entrar num relacionamento profundo com o Espírito Santo, para que a voz dele também seja audível para você, assim como foi para mim, e você possa receber a direção necessária para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Eu quero te dizer, não desista. Os sonhos do Senhor para você, os planos de Deus para você, eles estão ativos, eles estão prontos e eles já estão preparados. Que Deus te abençoe. Feliz 2026. Muito bom. Quantos recebem essa palavra também da nossa menina? Você pode celebrar isso ao Senhor. Que coisa boa. Então não é sonhar para si, mas sonhar para Deus. Não é sonhar para si, mas é sonhar para Deus. Tudo que vai realizar você, Deus sabe. Então entregue nas mãos dele, porque ele tem o poder para realizar. Quantos estão comigo aqui ainda? Então, muito bom, você ouviu-me falar sobre isso, que ninguém está excluído do mover do Espírito Santo, dos sonhos de Deus, e é por isso que são os velhos que têm sonhos. Olha que coisa interessante, os jovens têm o ímpeto, têm a ação, mas os velhos têm a capacidade de ter a sabedoria, a experiência, e é uma maneira de Deus dizer, nunca termina, eu sou aquele que dou sempre continuidade, e é por isso que concedo
sonhos aos velhos para dizer, eu continuo falando. Entenda uma coisa, o Espírito Santo não envelhece. Olha que coisa boa. Ele não envelhece. Entenda isso, que as promessas de Deus, portanto, elas não ficam cansadas, mas elas se renovam. Por isso que o Senhor continua trazendo sonhos para o seu povo. Então diga assim, 5 premissas ou 5 declarações muito breves para que nós possamos sonhar com o Espírito Santo em 2026. Quantos estão comigo ainda aqui? É ligeiro, rapidinho. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas que têm um sonho. Diga comigo, Deus usa pessoas que têm um sonho. Lá em Efésios, menina Jéssica, capítulo 3, versículo 20, nós vamos fazer uma leitura. Efésios 3, 20, leia comigo. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pensar ou imaginar, poderíamos pedir ou imaginar. Os sonhos nada mais são do que isso que acontece na gente, mas quem é que pode fazer muito mais? Quem é que pode fazer muito mais? Quem é que pode fazer muito mais? O Senhor. Então Deus usa pessoas que têm um sonho. Nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um grandioso sonho, disse o Rick Warren. O Fernando Pessoa, um poeta português já falecido aí no começo, na década de 30 do século passado, ele disse assim, o homem é do tamanho do seu sonho. Olha que coisa boa! Como a gente consegue pensar a vida a partir disso? Quantos estão dispostos a sonhar, então? A sonhar e a construir o seu sonho com o Senhor. Então tem etapas. Entender o que é que Deus vai fazer comigo, como o Senhor vai fazer isso comigo através de mim, e aquilo que é só Ele vai fazer. Só Ele vai fazer. Então, se eu pudesse fazer uma aplicação pessoal, é assim. Eu estava indo numa direção na minha vida, o Senhor me chamou para ser pastor. Como isso está acontecendo? Sendo pastor em Morungaba. Agora, tudo o que eu posso é atender esse chamado da melhor maneira possível, mas não posso de maneira alguma atrapalhar aquilo que só Ele pode fazer. Então eu tenho um sonho para todos nós aqui. Eu tenho um sonho que não é que me diz respeito, é um sonho que nos diz respeito. E são coisas que eu espero em Deus, mas eu tenho que cooperar com Deus para que o Senhor traga à existência tudo isso que Ele disse e Ele pode fazer. Quantos creem nisso? Eu sou o primeiro a crer. E nós estamos juntos nisso. Então você também deve percorrer o mesmo caminho. Em segundo lugar, Deus usa pessoas que querem crescer. Vamos dizer juntos? Deus usa pessoas que querem crescer. É o seu caso? Se não é o seu caso, converta-se agora ao Senhor nesse sentido, falando e diga assim, eu estou aberto a crescer. Eu estou aberto a crescer. A questão é assim, quaisquer de vocês aqui, que carregam o que você carrega, devem estar assim diante de Deus agora. Senhor, o que é que o Senhor quer gerar em mim? Que crescimento o Senhor tem para mim? Porque eu estou aberto. Lá em Mateus 9, 29, tinham os cegos, né? E o Senhor vai responder à oração deles, ao clamor deles. Vamos ler aquela frase de baixo, que Jesus disse, seja feito conforme a tua... Sim, importa a nossa resposta. A nossa resposta para Jesus importa, sim, senhores. Seja feito conforme a tua fé. Então, se eu quero crescer, eu vou dizer, Senhor, no Senhor eu posso todas as coisas. Porque o Satanás, ele tem uma vozinha. Eu vou dizer de novo que alguns me escutaram esses dias, não sei nem quando que eu falei isso. Não é que ele tem uma avozinha. Ele tem uma vozinha. E a vozinha de Satanás é assim, ó, você não vai conseguir. Quer ver o que ele já falou para alguns assim, ó, você pode até começar a ler devocional, mas você não vai parar. Você vai ficar pelo meio do caminho, você não vai conseguir. Você pode, para que começar a fazer a leitura da Bíblia anual? Você não vai conseguir. Por que você está pretendendo mudar de emprego? Por que você está pedindo para Deus abrir uma outra porta? Você quer ser bênção em outro lugar? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Fala assim para ele, cala a tua boca, ô diabo. Fala para ele.
No nome de Jesus. Aqui, ó, só tem espaço para ouvir a voz do meu Senhor, do meu Deus, do meu amado, que está dizendo, no poder do Espírito Santo é que eu vou. É no poder dele. É no poder dele. Então faz cessar essa voz nos seus ouvidos. Faz cessar essa voz na sua mente. Faz cessar essa voz no seu coração, se posicionando num novo tempo com o Espírito Santo. Quantos de nós carregamos frustrações? Frustrações porque um dia nós ouvimos essa voz e ficamos pelo meio do caminho. Vamos superar isso no poder do Espírito Santo. Quantos estão comigo? Talvez você veio hoje aqui para escutar especialmente isso, que essa vozinha já não vai mais conduzir você, já não tem mais poder sobre a sua vida, porque você está no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim, aquilo que é o impossível hoje é o milagre que ele já está trazendo amanhã. O impossível de hoje é o milagre que ele já está trazendo amanhã. Em terceiro lugar, não dependa da aprovação das pessoas para sonhar. Diz comigo, não vou depender da aprovação das pessoas para eu sonhar. De novo, não vou depender da aprovação das pessoas para eu sonhar. Lá em João, no capítulo 12, diz que tinha muitas pessoas. No versículo de número 43, João 12, 43, muitas pessoas ouvindo o que Jesus estava dizendo, mas estavam se negando a crer. Por quê? Diz, leia comigo. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Ou amaram mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Olha, Rick Warren também diz o seguinte, que o segredo do sucesso, ele não tem uma fórmula mágica, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Isso é certo. Então, sonhe com o Espírito Santo. Quantos estão comigo ainda? Sonhe com o Espírito Santo. Como que você vai fazer isso? Faça como Jesus disse, naquela cena da figueira. Ele chamou, na cena da figueira, que Jesus, por assim dizer, amaldiçoa, e ela está seca no dia seguinte, quando eles passam. E então, o Senhor, ele diz uma coisa lá em Marcos 11, 22, é apenas essa declaração que eu desejo. Ele vai dizer assim, tenham fé em Deus. Diga para você mesmo, eu vou caminhar construindo os meus sonhos com o Espírito Santo, crendo em Deus, confiando no Senhor da minha vida. Em outros lugares, e uma outra questão importante, acredite em si mesmo. Acredite em si mesmo. Lá em João, no capítulo 8, versículo 14, Jesus faz uma declaração de quem é muito bem resolvido. Olha lá, eu sei de onde eu vim, bem no meio da frase, e sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Jesus está dizendo, eu sei quem eu sou e eu acredito no que eu tenho para fazer da minha vida. Acredite você também. Acredite você também. Acredite você também. Diga assim, quarto lugar. Então, em primeiro lugar, nós vimos, Deus usa pessoas que têm um sonho. Em segundo lugar, Deus usa pessoas que querem crescer. Em terceiro lugar, não dependa da aprovação das pessoas para sonhar, mas sonhe. Em quarto lugar, remova os obstáculos que impedem os seus sonhos. E tem coisas que, se a gente está falando de sonhar com Deus, a gente precisa remover. Vai lá para Hebreus, por gentileza, filha, capítulo de número 12, apenas o versículo 1, Hebreus 12, 1, para nós lermos juntos. Quantos estão comigo ainda? Você pode ler comigo esta palavra? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e agora vem o que eu desejo, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos... para nós podermos correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, livre-se de todo o peso que atrapalha, que é tropeço para você, e de todo o pecado que tenham esse mesmo poder, daquilo que te deixa lento e daquilo que te atrapalha para você poder os sonhos de Deus, você poder sonhar os sonhos de Deus, construir com o Espírito Santo desde agora. Quantos estão comigo nisso?
Você está comigo nisso? Então é rever a sua vida, passar a limpo também diante do Senhor, confessar os seus pecados, abandonar aquilo que não está bom, deixar de lado aquilo que você já sabe, que é coisa que você arrumou de encrenca para a sua vida, que você fala, já ficou para trás, agora eu estou olhando para frente, já não faz parte mais da minha vida. Libere-se para sonhar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você está comigo nisso? Em quinto e último lugar, e assim nós vamos completando a tarefa. Os meninos e as meninas podem ir chegando aqui se quiserem. Deus usa pessoas que têm um sonho. Deus usa pessoas que querem crescer. Não espere a aprovação das pessoas para você poder sonhar. Remova os obstáculos que impedem seus sonhos. Você pode ficar de pé comigo agora, por gentileza? Em quinto lugar, preste atenção nisso. Deus usa pessoas que nunca desistem. Você pode dizer comigo? Nunca desistem. Nunca desistir. Nunca desistir. Você só fracassa quando você desiste. Só tem fracasso quando tem desistência. Enquanto nós não desistimos, nós temos a possibilidade de vivermos aquilo que só Deus pode nos ajudar a chegar lá. Esse é um tempo para nós pararmos para pensar no seguinte, Lucas 9:62. Em Lucas, no capítulo 9, o versículo 62, um capítulo longo, portanto, diz assim, você pode ler comigo? Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quantos aqui vão olhar para frente? Olhar para frente, já estão olhando, faz tempo, desde o segundo semestre do ano passado, estou dizendo, gente, é olhar assim para o para-brisa, é olhar para frente, para o novo de Deus, como nós cantamos. Quantos creem que o novo está vindo? Está vindo, já chegou, está instalando no nosso coração a partir da palavra profética que nós estamos, sabe o que é que nós estamos construindo aqui, pastor Wellington? Nós estamos definindo os nossos destinos proféticos para esse ano, Otávio. Entendeu? Em tudo que nós fazemos, cada viagem que você fazer, preste atenção em como Deus vai falar ao seu coração. Para onde você for, Rodrigo, preste atenção nos seus clientes, como que o Senhor vai ministrar através da sua vida. Preste atenção no Espírito Santo, mas nunca desista, confie em Deus. 3 coisas que a gente não pode de maneira alguma desistir. Em primeiro lugar, não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Não desista de Jesus. João 15:5 diz assim a palavra do Senhor em João 15:5. Estamos terminando mesmo para cantar. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Vamos ler juntos? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Não deixe Jesus por nada. Em segundo lugar, não deixe a comunhão da igreja. Não deixe a comunhão da igreja. Não desista para que os seus sonhos sejam trazidos à existência pelo Senhor. Não deixe a comunhão da igreja. Hebreus 10:25, texto conhecido, diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 10:25. E não, vamos ler juntos? E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Por quê? Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A nossa carreira não é uma carreira solo. Eu vou dizer para você, é tolice sua caminhar sozinho. Não estou xingando você, estou libertando você. Estou te fazendo um favor da parte do Senhor. Estou sendo um profeta de Deus da parte do Senhor para a sua vida, para dizer, não caminhe mais sozinho. Una-se, ligue-se. É assim que a gente faz. É comunidade, é família, é onde Deus está, no meio do seu povo, onde o Senhor derrama a sua bênção. Em terceiro lugar, nunca desista da sua família. Não desista da sua família. Lá em Josué 24:15, aqui nós terminamos. Lá em Josué 24:15 está escrito assim. O finalzinho, né? Tem mais um pedacinho, acho que do texto ali, né? Isso.
Quanto a mim, é o finalzinho. Vamos dizer juntos? Eu e a minha família serviremos ao... Você pode dizer mais uma vez? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tem um plano de Deus aí, tem um projeto de Deus, tem um sonho de Deus aí. Então nunca desista, por difícil que seja, por difícil que esteja, não desista. Coloque-se diante do Senhor hoje pela manhã. Nós vamos cantar e nós vamos orar. Então esse tempo da nossa resposta de fé. Agora é a hora de responder, é a hora de reagir. Você pode simplesmente ficar aí, erguer as suas mãos, ajoelhar-se no seu lugar, chegar aqui para a plataforma e passar uns minutinhos na presença de Deus, mas reaja agora. Pastor, eu vou dar mais uma sentadinha, está tudo certo. Mas dê uma resposta de fé agora. Hoje a gente sai daqui sonhando. Hoje a gente sai daqui abertos para sonhar, para olhar para 2026 com muita esperança e com muita expectativa. Venha o que vier, o Senhor já está lá, o Senhor já sabe, e Ele vai nutrir e regar o nosso coração. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cama e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. É o que nós hoje pela manhã, Senhor, declaramos na Tua presença. Deus, nosso amado Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos pela bênção de ouvirmos a Tua palavra, pela bênção, Senhor, de acolhermos a Tua palavra e pela bênção de nos decidirmos hoje pela manhã. Que nós, ó Deus, viveremos 2026, especialmente desde este momento, sonhando com o Senhor. Gera em nós os teus sonhos, desperta aquilo que estava adormecido, aquilo que por qualquer motivo foi enterrado, aquilo que foi ferido, aquilo que foi tocado. Ó Deus, o Senhor conhece aqui os meus irmãos e as minhas irmãs, aqueles que estão desde as suas casas nos acolhendo aqui, agora ou quando estiverem, e o Senhor sabe o estado de coisas na nossa alma, mas obrigado, Espírito Santo, neste ano em que especialmente nós queremos Te honrar, em que nós estamos entendendo o nosso chamado para Te buscar de todo o coração, para, ó Deus, podermos nos alinhar com aquilo que é a voz do Senhor, que entre tantas vozes quer ter a primazia e quer de fato nos liderar. Nós nos consagramos. Observa aqui, Senhor, traga cura, traga restauração, ó Deus, e gera fruto, gera multiplicação aqui, que esta unção
esteja sobre a tua igreja. Recebe então, recebe a cura, Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. e nós cremos, meu amado, recebe. Recebe a cura, recebe a unção. Sim, meu amado. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se você recebeu, aplauda o nome de Jesus, crendo que o Senhor derramou e que isso vai se manifestar na sua história. Eu aguardo vocês aqui para o nosso primeiro encontro de fé na próxima quinta-feira com o professor Guilherme Carvalho. Ele vai trazer o livro dele. Se vocês quiserem adquirir para sua leitura, para presentear alguém, é bem baratinho, R$20, tá bom? Para ajudá-lo, para apoiá-lo, para pagar pelo menos as despesas da impressão e tudo mais. É o ministério deles. Então eu aguardo vocês aqui quinta-feira. Abra suas mãos e vamos sonhar com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a preciosa unção do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. A igreja de Jesus diz: amém e boa semana, até quinta-feira, até domingo que vem na segunda mensagem. Não pare de crer, os sonhos de Deus